outros países. Eu posso dar exemplo disso em várias questões, como acontece na literatura, né, que não é o caso de falar especificamente dessa questão, né, do imperialismo cultural, de um modo geral, mas ele existe. Ele existe assim, por exemplo, o quadrinho franco-belga, certo? O que é o Asterix? Né? Tintin, por exemplo, Tintin é imperialista, né? Ele vai em todos os lugares do mundo levando aquela cultura dele, né? E ele é um careta, né? Essa questão, né? Que eu acho que a gente tem que começar a perceber nesses quadrinhos, né? Do que eles estão falando, enfim. Né? Não estou dizendo que não existe na indústria cultural, como tudo é contraditório, figuras, por exemplo, como, sei lá, o Alan Moore, tá certo? O Neil Gaiman, né, que acabam furando o esquema de um modo ou de outro e acabam ditando as regras em determinado momento, certo? Ou até como ele chama, falei do Alan Moore, o Grant Morrison também, né? Mas isso é exceção. E eu creio que até eles acabam funcionando, né, como uma espécie assim de de absorção, não é? O mercado os absorve, né? De vingança, etc. E vende aquilo como um discurso contra qualquer tipo de autoritarismo. Não, um discurso contra o imperialismo britânico. Aproveitando aí esse gancho que o senhor fez com o Grant Morrison, eu queria perguntar um pouquinho sobre apesar de a gente estar aqui, a gente já saiu, já foi para Marvel, já saiu, já voltamos, a gente está aqui bastante flexível. Eu queria aproveitar, porque o Grant Morrison, ele escreveu uma história chamada Multiversidade, em que ele elabora um Superman nazista, ele reelabora a história em que o que aconteceria se o Superman tivesse caído, né, se ele tivesse caído durante a Alemanha nazista, na Alemanha nazista, e não no Kansas, como normalmente é contado. E essa é uma história que ela se junta a pelo menos outras duas histórias, porque a gente tem o Superman entre a Foice e o Martelo, do Mark Millar, né? Isso. E a gente ainda tem uma história do Injustice, roteirizada pelo Tom Taylor, que elabora o que aconteceria se o Coringa matasse a Lois Lane, o filho do Superman e tal. O Superman acaba virando um ditador. E tem uma quarta em que ele cai no México. Não sei se você já viu essa, é um desenho animado. Ainda não. Ele cai no México. Ele é um super-homem mexicano que luta contra os Estados Unidos. Eu queria perguntar qual o seu ponto de vista a respeito dessas produções que reinventam, reescrevem a história, né? Porque o Superman, querendo ou não, ele é o maior símbolo dos Estados Unidos como a polícia do mundo. Uma polícia multigaláctica, inclusive, né? Que se mete em todos os assuntos e resolve todos os assuntos. E também aproveitando, se elas funcionam, de certa maneira, como uma desconstrução do imaginário construído até aqui através do Superman, do Capitão América, do Homem de Ferro e outras figuras semelhantes. Sim, mas isso vem ao encontro daquilo que a gente estava falando. Você tem contradições. As pessoas que trabalham, né, nessas empresas, elas têm ideias. E às vezes o cara acontece, ele tem um puta talento para desenhar, ele faz roteiros que todo mundo quer ler, não é? Se você for pegar os primeiros roteiros do Alan Moore, eles já eram de contestação desse tipo de linguagem, né? Ele nunca foi conformado. Aí ele vai... O Neil Gaiman, por exemplo, o que ele já tematizava nas histórias do Sandman, ele já tematizava comunidades LGBTs, né? Antes do termo, né, aparecer. Eu me lembro de histórias do Sandman que eram casais de meninas, né, que eram as protagonistas. Enfim, né? Você não pode ver, né, tudo isso como um bloco uniforme, não é, do pensamento. Eu me lembro quando, eu não sei, era TV aberta, né, tinha Rede Globo, às vezes eu assistia, eu me lembro assim, que era muito diferente a orientação do noticiário de São Paulo, né, que era mais de esquerda, e o nacional, que era de direita, né. Então você via os apoios aos candidatos, assim, que eram explícitos. Então, de repente, você vê numa comunidade de direita como é a Globo, você encontra, né, algumas pessoas que vão contestar aqui, acolá. Então, isso acontece. Aí o cara faz sucesso, como é que fica, né? Por exemplo, Chico Buarque. O Chico Buarque, dentro da indústria fonográfica brasileira, né, ele é uma voz, assim, ela destoa, né? Ele não tem aquela negociação com a mídia, não é? Que
por exemplo, o Caetano sempre fez, né? O Gil, eles sempre fazem aquele diálogo com a... Não estou dizendo que a música desses caras é ruim, mas eles fazem um diálogo com a indústria cultural muito mais forte do que o Chico faz. Mas o Chico, ele segurou, né, a nossa indústria fonográfica durante muitos anos, né? Então, como é que fica isso, né? Tudo é complexo, você não pode dizer, olha, nessa corporação é assim, assim, assim. Sim, é o discurso dominante, mas de vez em quando aparece. E isso eu vou chegar a comentar. Eu quero justamente comentar uma questão que parece que é isso e não é. Que é uma questão que eu vejo, por exemplo, na questão dos discursos identitários. Quando, de repente, a Marvel pega assim, Pantera Negra e transforma isso num discurso da negritude. Ou pega, por exemplo, o discurso da Miss Marvel e transforma ela numa feminista. Ora, por favor, não é? Ela é uma empregada do exército americano. Onde é que aquela mulher é uma feminista contestadora? Só porque ela pilota um avião? Desculpa, mas a Margaret Thatcher não é uma feminista. Ela está apoiando o sistema capitalista, né? Ela é uma agente do liberalismo, afinal de contas, em que mundo a gente está, né? A mesma coisa que você achar, por exemplo, que o Idi Amin Dada é um representante da negritude, não é, sabe? Representante da negritude, pelo menos do meu ponto de vista, é o Zumbi dos Palmares, são esses caras, não é? João Cândido, não é? Como ele chama? Aí a gente ia falar de quadrinhos, eu acabo me esquecendo, assim, os exemplos que eu dou em aula de literatura, né? Mas Luiz Gama, por exemplo, né? Isso sim, né? Me parece algo que vai de encontro ao racismo. Me parece que o que a Marvel faz é misturar um pouco isso, se aproveitar disso, não é? E vender um discurso um pouco falso, não é? Por exemplo, eu vou dizer para vocês aquilo que por exemplo, me ficou um pouco estranho na questão do Pantera Negra na versão de 2017, não é? A primeira aparição do Pantera Negra é em 1966. É uma história do Stan Lee e do Jack Kirby. Apareceu nesse quadrinho aqui. É o quadrinho americano. Certo? Olha aqui, o Quarteto Fantástico. E aqui está o Pantera Negra. Né? Olha o desenho como é genial, né? Para a gente começar a separar algumas coisas. Isso é a inventividade do Jack Kirby, né? Olha como ele economiza, né, os traços. Aqui ele faz esse golpe, não é? Aqui é o Tocha Humana, o Coisa, o fundo, não é? A economia de traços e onde ele insiste, por exemplo, no sombreado, né? Olha as pedras aqui do Coisa, né? Esse pé como ele fez, a sombra aqui do corpo, aqui do Tocha Humana, o rosto. E mesmo aqui, né? Aqui o T'Challa, ele está colocando, aqui está a roupa do Pantera Negra, que ele está mexendo na tecnologia lá, de Wakanda, etc. Vejam, em termos de quadrinho, traço e tal, eu acho isso genial. Em termos de linguagem, a gente está falando de Jack Kirby, né? E a história do Stan Lee também é muito boa. Né? O Stan Lee, ele treinou anos fazendo essas histórias, ele sabe o que está fazendo. Ele desenhava, ele fazia roteiro para esses quadrinhos românticos, né? Histórias românticas, né? E quando você lê os heróis, principalmente o Homem-Aranha, parece que você está lendo uma fotonovela de romance, né? As histórias dele com a Gwen, com a Mary Jane, ele sempre teve aqueles conflitos, né? Com as namoradas, etc. Aqueles beijos, aquilo é típico do quadrinho do quadrinho romântico, né? E ele trouxe isso para essa linguagem dos quadrinhos, né? Quer dizer, quando a gente fala dessas questões da política, né? Você não pode esquecer essas questões, vamos dizer, da linguagem, né? As inovações da linguagem, porque isso é que fez de monte, né? Veja, isso também é complexo, né? A gente pode ficar meio por um lado, mas por o outro é genial. Esse traço é genial, olha esse olho aqui. O cara sabe, eles sabem o que estão fazendo, né? E vejam, essa história saiu no Brasil em 74, a primeira vez. Eu nessa revista, eu tenho essa revista. Numa revista do Homem-Aranha, vinha uma história do Homem-Aranha e vinha histórias antigas do Quarteto Fantástico. Né? Então era defasagem de tempo, né? Para sair no Brasil, né? 8 anos, quase. 8, né? 8. 8. 8. Enfim, nessa história, né? O que acontece, né? Qual é o papel que o Pantera Negra acaba tendo nessas histórias, não é? Nessa história primeira, ele tem lá a tribo dele lá em Wakanda, se eu não me falha a memória, eu li isso há muitos anos, e o pessoal, não é? Ele convoca o Quarteto Fantástico lá
para que ele seja uma espécie de uma prova de fogo. Ele desafia o Quarteto Fantástico para mostrar que se ele vencesse o Quarteto Fantástico, ele seria um herói à altura, um cara digno de, enfim, né, de participar daquele universo. É mais ou menos essa a história. Aí, eles enfrentam lá, acho que é o Khan, o senhor do som, né? Aquela história do vibrânio, tudo isso já está ali, né? Já aparece nessa primeira história, né? E é tudo muito bem desenhado, as histórias muito bem inventivas. Então, o que aos poucos vai acontecendo com o Pantera Negra, né? Aos poucos ele vai entrando para os Vingadores. E quando ele entra para os Vingadores, o papel dele nos Vingadores sempre foi um papel muito secundário. Olha ele aqui. Isso é uma visão geral dos Vingadores. O principal é sempre o Homem de Ferro, né? O Capitão América, que são os líderes, né? O Thor, o Hulk, o Homem-Formiga, o Gigante, sei lá, né? A Vespa, ela tá por aí, se a gente for procurar ela pequenininha, a gente acha. O Pantera Negra está aqui escondidinho, né? A Tigresa, né? Que é uma cópia lá, o equivalente da Mulher Leopardo, né? Da DC Comics, né? Tá aqui nos Vingadores, né? Aqui o Pietro, né? Lá do irmão da Wanda, né? Aqui da Vespa na nova versão, né? E é um Pantera Negra aqui tudo escondidinho, né? Então, veja, o que acontece aí com o Pantera Negra? A impressão que eu tenho nessas histórias, né, é que o Pantera Negra ele é absorvido pela sua comunidade dos Vingadores, né? Então, tudo aquilo que ele poderia apresentar de contestador, ele nunca apresentou, né? E nem essa questão que ele poderia apresentar da questão do movimento negro, me parece que é muito mais um apagamento desses valores e uma absorção desse movimento para que ele se torne algo palatável por uma ideologia dominante. Ele perde tudo aquilo de contestação que tem no nome Pantera Negra, né? É uma apropriação cultural, né, se a gente for usar a terminologia de hoje. Olha aqui. Vamos falar mais, eu já encaminhando para o fim, né, porque também a gente já está indo, já estou falando bastante, né, como não é ao vivo, tenho medo de cansar um pouco. Em junho de 2006 e 2007 saiu, né, o filme A Guerra Civil, né, que mostra, aí seria dá para a gente fazer vários seminários sobre essa história da Guerra Civil, discutir tudo que está implícito ali, né? Uma vez eu participei de um desse na Unifesp, lá o Paulo Ramos estava organizando, e teve uma sala em que um sociólogo falou da Guerra Civil, foi fantástico, né? Então, o que aparece na Guerra Civil é claro que é a polarização dos Estados Unidos, né? Entre os democratas e os republicanos, né? O Capitão América é o próprio republicano, tá certo? Você vê o Donald Trump aqui, e aqui você vê o Biden, é o próprio discurso assim, como invadir o Iraque, joga bomba no mundo, é o que faz o Homem de Ferro, né? Joga bomba no mundo, tá certo? E olha a turma que tá com ele, né? O Pantera Negra, do lado dele. Como é que você incorpora uma figura que na sua origem era isso aí? Isso é um Pantera Negra. Como é que esse cara virou isso? Um empregado do Tony Stark. Ele pode ser o líder de Wakanda, etc., mas ele presta contas para o Tony Stark. E nos quadrinhos, ele sempre prestou contas ou para o Capitão América ou para o Tony Stark. Vejam só, moçada, isso é uma Pantera Negra. Então você vê aquela história de que como o sistema vai pegando os seus focos de revolução, vai limpando esses focos de revolução e vai incorporando isso. Transformar o Pantera, isso, no Pantera Negra, da Marvel, é a mesma coisa que você pegar uma camiseta do Che Guevara e vender, sei lá. Eu lembro que a Triton, uma vez, Triton, não sei como era o nome, que era uma grife, acho que brasileira, de roupa, né, de uma moda burguesa, lançou uma camiseta do Guevara. Ora, por favor, não é? Eles mandaram dinheiro para Cuba? Não mandaram. Vejam aí, não é? Essa é a Angela Davis, não é? Por que eu estou colocando a Angela Davis? Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que é a marca do movimento negro, que é o cabelo. Olha aí. Certo? No caso dela, essa coroa, né? Ela fica. A coroa não é a Angela Davis, né? Que nessa época era mocinha, né? Estou falando a coroa que esse cabelo forma, né? Isso era importante, porque isso era uma ação afirmativa de uma identidade visual. Não no sentido de ser um logotipo, mas de ser assim, uma face que você mostra, não é? Então vejam só. Isso é o cartaz dela de procurado, quando ela foi procurada pela FBI. O FBI foi atrás desse Pantera Negra aqui, foi atrás desses, atrás dela, ficou presa, né? E aqui, vejam bem, com o mesmo cabelo, só que sexualizada, né? Está aqui a Sombra da Noite,
numa aventura de 76, veja bem, né? Essa revista é de 76, a aventura é mais antiga, né? Do Capitão América e o seu fiel assistente, outro negro incorporado, que é o Falcão, certo? O Falcão não é isso. Olha o que ele é, né? Um cara que tá, inclusive o Capitão América acha o Falcão numa ilha, ele é um cara até meio selvagem, né? Será que as pessoas não veem isso, não é? Então, o que o poder dessa personagem, né? Ela usa do erotismo dela, olha só que coisa mais machista, né? Para seduzir os homens, né? Olha a versão, né? Que você tem da negra vilã. É isso, não é que a Marvel faz, né? Olha aí. No fim da aventura ela tenta escapar. Aí o capitão, mas alguém está querendo escapar? Não, senhora. Ela fala, olha aqui, posso oferecer muita coisa a vocês. Olha, está se oferecendo sexualmente. Ela se coloca como uma prostituta. Ele fala, já disse não. É típica cara, assim, do Capitão América, né? É negar esse tipo de intercurso, né? Ele é um horror. Vejam, e olha aqui, né? Era negra, toda a turma dele, mas, ó, Shield infiltrada, né? Na cara desse mané aqui, que é a CIA, gente. A Shield é a CIA, tá certo? Por favor, não é? Que ação afirmativa é essa que transforma a resistência em bandido? Também fez isso aqui, né? O vilão, né? Ele é aquele que vai contestar. Desculpa, o Pantera Negra, ele é um rei, moçada. Que porra é essa de rei? Que toma uma poção que só ele pode tomar, sabe? Aí vem um outro cara vestido de gorila para brigar com ele. Isso me parece algo assim, desculpa, não é? Muito avesso ao que seria isso aqui. De repente é o Pantera Negra, né? Mesma coisa dá para falar da Miss Marvel em relação ao feminismo, né? E dá para você colocar algumas contestações ao Grant Morrison aparecendo aqui, né? Os X-Men, por exemplo, eles são isso, né? É uma propaganda desse discurso da amizade entre as nações, desde que o capitão seja o professor Xavier. Na verdade, toda essa turma aqui, aqueles que não foram recolhidos nos Estados Unidos, foram recolhidos em países assim, tipo, a origem da tempestade é uma tribo africana que a adorava, pensando que ela fosse uma deusa, mas na verdade ela é uma mutante. Olha aqui, vem trabalhar para o professor Xavier, certo? Quer dizer, é o patrão dos X-Men, né? E isso é de 63. E já na década de 90, o que o Grant Morrison fez? Ele fez essa turma aqui, né? Eles são mutantes também, ao modo deles, mas, ó, um casal sadomasoquista, isso não vai aparecer nunca, nunca aqui na Marvel, né? Se eu não me engano, essa daqui é lésbica, né? Esse daqui é a nova encarnação de Buda, eu me esqueci, aqui é o King Mob, é o único que eu lembro do nome, que é um menor de rua, né? É um assaltante, e aqui é um travesti, né? E que eu achei o máximo ser um brasileiro, né? Se eu não me engano, é um brasileiro. Isso não aparece aqui, né? Aqui é a turma dos puritanos, né? E aqui é uma turma mais maluca, tá certo? Tem mais, né? Ó, ele fuma, moçada, sabe? E aquilo que eu estava falando das contradições, em 2017 eu me surpreendi de ver o velho Logan e ver que a filha dele, né, mesmo que seja uma filha enviesada pela genética e tal, é uma mexicana, é uma menina que fala em espanhol, tá certo? E ele, para ser livre da perseguição dos Estados Unidos, ele vai para o Canadá, que realmente ele é um canadense, né? E lá você percebe assim, um governo, né, que é um governo criminoso, não é? Um governo criminoso, e ele vai de encontro a isso. Então, veja, de vez em quando você encontra, né? Você vai encontrar essas escapatórias, né? Aqui numa vertente assim, alternativa, né, do quadrinho mainstream, aqui dentro da própria Marvel, né, você encontra esse discurso. E eu me surpreendi de ver também na década de 80, né? Esse daí que eu falei do Homem de Ferro de 2020, né? Em que eu acho que ele, se não me engano, me falha a memória, ele é filho do Homem de Ferro. Ele é um bosta, né? Ele é um cara que quer aparecer na capa da revista, e na verdade ele trabalha pro exército fazendo bombas, não é? Bombas assim, indústria armamentista, é isso que ele faz, né? Ele é um senhor da guerra, né? E o fim é genial. O que acontece com esse bosta é fantástico, né? Ele veio para o passado, o que ele faz no passado, né? A maneira, por exemplo, como o Homem-Aranha, né? Que vai enfrentar porque o Homem-Aranha cá entre nós, né?
Homem-Aranha, ele é um fudido, não é? Ele mora de aluguel, ele vem de um bairro periférico, né? Ele não tem grana para nada, né? Então é muito interessante ter escolhido o Homem-Aranha, né? Que seria assim, o típico proletário sem grana, né? Contra contra esse burguês, né? Que não tem o que fazer, que fica aí negociando com o milico. Essa é a história, né? Então, por fim, né? Para a gente poder tentar discutir tudo isso, né? E tentar talvez abrir uma discussão, né? Seria você começar a pensar o que é uma semiótica dos quadrinhos, né? O que seria a significação do quadrinho. Eu acho que a gente teria de tentar contemporizar duas coisas. Algo que é da linguagem, que são as inovações, né? Vejam a maneira como ele desenhou, como ele resolve, né? A questão do quadrinho, né? As poses, introduzindo o quadrinho temas que antes não estariam, como, por exemplo, aquilo que eu mencionei, de trazer os romances, né? Tudo isso, o romance entre jovens, né? Seria mais ou menos isso, não é? E outra coisa é você tentar ver o diálogo que isso tem, não é? O universo da sociedade. E para isso, eu acho que você precisa, dentro desse universo social, ter um modelo que explique para você como a sociedade funciona. Eu vou usar aqui o modelo marxista, que vai conceber o seguinte: você tem uma infraestrutura econômica, né, que vai gerar os discursos políticos e jurídicos. Quem acha que isso não acontece, observa o que acontece hoje no Brasil, não é? Como a infraestrutura econômica neoliberal, ela está se montando em cima de discursos políticos, não é? O bolsonarismo e o discurso jurídico do lavajatismo. Você vai lá, mas eles estão brigando agora. Quem colocou o Bolsonaro no poder foi a Lava Jato, não é? A Lava Jato prendeu o único candidato que poderia vencer o Bolsonaro, sabe? Então, que papo é esse, né? Então, o discurso jurídico e o discurso político, eles vêm da infraestrutura econômica, né? E eles vão gerar uma superestrutura. E a linguagem da HQ vai discutir com essa superestrutura. Não tem como não discutir. E aí, a significação do quadrinho, ele vai surgir dessas tensões, né? Que é impossível. O que eu acho que a gente tem que fazer não é deixar de gostar, não é deixar de ir nos filmes. Eu assisti todos esses filmes, né? Tem os DVDs, não é isso. Mas você não pode ser inocente, né? Uma visão assim alienada disso e saber, afinal de contas, o que está jogando, o que está acontecendo aí, para você saber de que lado você samba, né? Porque depois você entra lá no show do Pink Floyd, não é? Você está esperando ver, não é? Você está esperando ver o cara se manifestar politicamente. Você vai comprar um quadrinho do Homem de Ferro, não espere encontrar ali um discurso como o do Grant Morrison, né? Não vai encontrar, né? Ou do Alan Moore, ou etc e tal, né? Então, é isso basicamente que eu teria para dizer, né, para essa nossa conversa, né? Seria de apresentar. Professor, parabéns, ótima essa apresentação que o senhor fez, excelente aqui. Me chama de você, senhora. Tá bom. Para fechar aqui, né, porque a gente tem que encerrar com um certo tempo, até mais ou menos 9h15, eu queria aproveitar e pedir, se possível, para o senhor comentar um pouco mais especificamente sobre as tentativas de desconstrução dos discursos dominantes, né? A gente tem ali o Watchmen, que faz uma forte crítica aos vigilantes. Nós temos agora, né, que se tornou uma série na Amazon, não sei se o senhor acompanha, o The Boys, que é inspirado numa história em quadrinhos, que é isso, que é voltada a uma versão, digamos, realista sobre a Liga da Justiça. Nós temos agora os outros filmes da Netflix e na Amazon que são sobre os heróis, mas que apresentam eles sob outras roupagens. Então, há um filme alemão na Netflix, por exemplo, que apresenta os heróis como um novo espaço de evolução, algo semelhante aos X-Men, mas sendo perseguidos pelo governo desde o seu nascimento, a partir de um controle da administração de um remédio e tal. Queria que o senhor pudesse comentar. O Umbrella Academy, não é que você está falando? Não, tem esse, mas eu acho que é um outro filme. É um outro filme. Mas eu queria, para fechar, que o senhor comentasse um pouco sobre essas experiências, né? Quais são os impactos dessas desconstruções e
críticas a esses super-heróis da Marvel, da DC, e que são metalinguagens, né? São grandes metalinguagens. Olha, eu não sei até que ponto, não é? As pessoas que estão assistindo o seriado, etc., elas pegam tudo isso, sabe? Conversar com você, conversar com a Stephanie, vocês estudam isso, né? Então, as perguntas de vocês são perguntas inteligentes, né? Quando vocês assistem esses seriados, vocês vêm com espírito crítico. Então, a gente pode fazer um debate. E quando eu estou dando aula, quando isso aparece numa sala de aula, geralmente o aluno também traz com espírito crítico, não é? Então, eu acabo não discutindo muito essas questões com pessoas que não sejam pessoas assim, acostumadas a esse tipo de coisa que a gente está fazendo, desconstruir, analisar, né? Então, não sei como é que as pessoas pegam isso, né? O que é para as pessoas, por exemplo, um discurso assim como o da, quer ver? Jessica Jones, né? Eu não achei aquilo nem um pouco feminista, não é? Nem um pouco. Uma mina assim que fica trabalhando para pegar a cara que está traindo a esposa, isso não me parece nem um pouco revolucionário, né? Enfim, né? Alguns assim que eu comecei a ver, por exemplo, os Jovens Titãs, né? Eu vi a primeira temporada, comecei a achar interessante, né? Tem gente que eu preciso pegar um amigo meu aqui, um gato que está lá atrás, senão ele vai fazer estrago. Eu já volto. Opa, voltei, né? Vocês viram que ele estava andando lá atrás, né? Então, ele é esperto demais, né? Então, vamos lá, vamos voltar à questão do... A gente estava falando lá dos Jovens Titãs, né? No começo eu achei que estava desconstruindo a história, né? Que a coisa estava começando a ficar interessante lá, aquela história da Ravena, eles montam uma família alternativa, né? O inimigo deles é uma família tipo American Way of Life, mas totalmente disfuncional. Mas depois eu acho que os caras não têm fôlego, né, para segurar essa contestação. A mais contundente que eu vi foi a do Justiceiro, né? A primeira temporada do Justiceiro na Netflix foi muito boa, né? Ele falou da Guerra do Golfo, se não me engano foi a Guerra do Golfo, uma desses desastres que os Estados Unidos fazem no Oriente Médio, né? E ele contestou isso. Eu lembro que no fim, no começo ele está trabalhando numa construção, ele quase não consegue falar, ele fica tentando quebrar um muro, né? E no fim ele começa a participar de grupos de discussão, não é? Ele contesta, ele denuncia, não é? A CIA denuncia, se não me engano, o FBI, a CIA é denunciada explicitamente ali. Aí vem a segunda parte, não é? A continuação, apaga tudo isso, ele volta a ser aquele bosta fascista que gosta de matar jovens. A cena final, ele gritando, feito um retardado, dando tiro em criança. E aí, o que é isso? Né? Então você começa a ver que assim, por mais que você tenha uma contestação, parece que o pessoal não tem muito fôlego para ir até o fim. Né? E aí você começa a ter que fazer concessões, recuperar aqui, acolá, aí você perde o tom da coisa. Porque me parece que nesses seriados, né, você faz um certo diálogo com o público, né? E o público fica assim, ele orienta como se fosse uma novela, né? Aí não dá, né? O público não pode dar palpite, né? Aqui não é o autor, é o diretor. Essa história de consultar público é meio Big Brother, isso não tem cabimento, não é? Porque senão você não vai conseguir agradar todo mundo. Então eu sinto um pouco isso nessas desconstruções. Eu acho que elas não têm um fôlego que vai muito longe, né? O Grant Morrison, sim, né? Quando ele fez lá Os Invisíveis, quando ele fazia, por exemplo, A Patrulha do Destino, era fantástico, né? Os roteiros, as personagens. Depois muda, o autor perde o tom, não é? E, enfim, né? O Alan Moore, eu aposto ainda bastante no fôlego dele, né? Mas ele também não tem controle de tudo, né? Vocês acham que ele gostou daquela bosta de filme que é As Aventuras da Liga Extraordinária, aquele lixo, né? E se você for comparar aquilo com o quadrinho que ele fez, que é uma obra de arte, né? Mas ele não é dono de tudo, né? Eles tiraram tudo, por exemplo, o Sean Connery, aquele era Quaterman, todo saradão, quando na verdade na história original
a Mina Harker, que é uma alta neurótica na história, né? É toda cheia de repressões sexuais e tal, ele encontra o Alan Quatermain tremendo chapado de ópio, né? Quer dizer, não é que quer dizer, eles vão destruindo aquele Tom Sawyer, que é uma personagem interessante, mas transforma ele num agente, tipo assim, uma espécie de CIA, né? Daquela época. Enfim, o filme bosta, né? E o quadrinho é genial. Então, eu fico imaginando que, que, que o fôlego desse tipo de contestação não vai muito longe, porque a indústria cultural não deixa ir muito longe, né? Não deixa ir muito longe, e aí o autor ele fica meio perdido naquilo tudo, né? É o que eu tenho impressão dos seriados, que quando a coisa vai para televisão, né? Enfim, vai para o vídeo e você vai para um grande público, né? Aí um público vai pagar, né? Aquele, como é que é, Netflix, a Amazon, né? Eu não sei, precisaria ver. O Boys eu não vi. Eu tenho o Boys, eu não li ainda, né? Mas eu não curto, eu não sou muito fã de Garth Ennis, né? Eu parei de ler o Garth Ennis quando eu vi uma história do Justiceiro, em que era ele e aquele amigo dele, um micro, torturando um cara, arrancando os dentes do cara, e no fim, o quadrinho final, ele dava um tiro na boca do cara. Eu falei, não sou obrigado a ver isso, né? Cena de tortura, qual é, né? Quem se bosta desse Justiceiro pensa que é, né? Um neurótico, sabe? Uma personagem totalmente louca. Tem uma história muito boa dele, que o inimigo dele é aquele que não erra nunca, que aparece ali, eu esqueci, o mercenário. O mercenário vira para ele e fala: peraí, Frank, você é todo fodão, sabe de tudo, prevê tudo, mas você não previu que iam matar a tua família naquele dia? Você não sacou que estavam chegando os bandidos? Vê que no fundo você queria que aqueles caras morressem, né? Você não aguentava a sua família. Isso dá uma pira no justiceiro, né? Isso é uma história boa, né? Para contestar o que seria aquela família burguesa, né? Tipo, ele tem uma pira nele, tipo deu no Iluminado, né? Que mata a esposa, quer matar o filho. Então, isso seria uma história boa, mas aí os caras cortam, a coisa não deixa passar, né? Aí o justiceiro vai combater as drogas, né? É essa a história, né? Vai lá matar venezuelano. No fim, né? Não tem como impedir. Eu acho assim que essas histórias assim, a lei e a ordem liberal e fascista, né? Porque são duas faces da mesma moeda, penetre nessas histórias aí, né? Eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Eu acho assim que tem por aqui e ali, mas Bem, professor. Estamos esperando ainda, né? Alguma história assim dentro Sim. dessas grandes companhias. Eu duvido que apareça, né? Bem, professor, a gente podia ficar discutindo aqui mais 1h30, mais um Ia ser tempão. legal, né? Um papo bom. Ia ser ótimo, muito bom mais uma vez. Mas a gente precisa encerrar, a gente vai disponibilizar aqui para a galera poder depois assistir e acompanhar as discussões que o senhor fez. Obrigado, agradeço muito a sua exposição, agradeço muito a boa vontade de estar aqui conosco no Festival de Quadrinhos, responder as perguntas, interagir, divulgar conhecimento e ajudar a fortalecer essa arte que é produzir e analisar histórias em quadrinhos. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para a Stephanie. Se vocês quiserem algum dia assim juntar um pessoal, algumas pessoas, não precisa ser muita gente, tá? Nós estamos aqui em 3, 5, 6, né? E a gente marca um encontro aqui, né, numa sala dessas e faz uma live, bate um papo, chamo mais alguém dos quadrinhos para trocar uma ideia com a gente. E aí a gente vai fomentando essas discussões, né? Muito obrigado pelo convite, a você, a Stephanie. É sempre um prazer, contem sempre comigo, tá bom? Foi uma alegria estar aí com vocês essa noite. Muito obrigada, eu agradeço em nome do Arte Mundana, tá? E muito obrigada, desculpa pelos problemas técnicos e que a gente possa participar mais um ano. Tomara. Juntos de preferência, né? Com contato Isso. físico. Presencialmente, né? Exatamente. Um beijo para todos e boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, professor. Obrigado.